Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, aula de número 32, com o tema Explorando reportagem, temática relatada e perspectiva de abordagem, do 8º ano, né? E aqui convidamos você para vir para mais essa videoaula. A gente vai começar mostrando algumas imagens aí para você. Eu quero que você olhe bem, tá? E o que você pensa ao olhar essas imagens? Temos aí as perguntas, né? O que você vê nas imagens? O que é possível fazer com esses objetos? Você acompanha os fatos ocorridos diariamente no mundo? Pelo celular, computador, jornal impresso, livros ou televisão? Olha só, nas duas imagens é possível ver objetos que servem como um meio de comunicação, disponíveis para se obter informação. Nós vivemos na era da informação. Na primeira imagem, podemos inferir que todos esses objetos estão conectando o mundo que está apresentado pelo globo ao centro. Na segunda imagem, além dos objetos, há uma figura do personagem chamado Chacrinha, considerado um dos maiores comunicadores de rádio e televisão do Brasil na década de 50 a 80. Em sua opinião, deve-se acreditar em tudo que se lê na internet? O que você acha? É comum que notícias falsas sejam veiculadas pelos mais diversos meios. Qual a sua opinião sobre as notícias falsas? Elas são inofensivas ou prejudiciais? Que tal explorar uma reportagem com essa temática? Vamos então ver uma reportagem? Fake News, controle na internet e desafios para as eleições de 2018, de Helena Martins e Jonas Valente. A partir de provedores localizados em diferentes países, notícias falsas e chamadas fake news têm impactado os últimos debates públicos mais relevantes com as eleições dos Estados Unidos e os plebiscitos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e o acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Há menos de um ano, as eleições gerais, agora é o Brasil que se vê diante do problema, com um debate polarizado. O país corre contra o tempo. Diferentes instituições públicas convocam debates sobre medidas que podem ser adotadas para garantir um processo eleitoral democrático e transparente. Na declaração conjunta sobre liberdade de expressão e notícias falsas, fake news, desinformação e propaganda, órgãos das Nações Unidas trataram da questão, a ponto que os fake news corroem a credibilidade da imprensa e interferem no direito das pessoas à informação. Robôs e eleições. A internet hoje é a segunda fonte de informação mais popular no país. Segundo pesquisa brasileira de mídia 2016, hábitos de consumo de mídia pela população brasileira, por meio de rede citada por 89% dos entrevistados, é possível obter informações mais diversas do que aquelas disponíveis, por exemplo, nos poucos canais de TV aberta existentes no país. Porém, na rede mundial de computadores, informações que lhes interessem, muitas vezes, sem que as pessoas que recebam os conteúdos saibam desses procedimentos. O estudo Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, mostra como robôs ou bots, perfis falsos presentes nas mídias sociais, são capazes de distribuir em escala industrial mensagens pré-programadas. A pesquisa mostra que partidários de todos os aspectos políticos têm usado esse tipo de tecnologia. De acordo com o estudo, a disputa política nos próximos anos pode ser influenciada por esses técnicos. Segundo o coordenador de pesquisa, Marco Aurélio Rudiger, para evitar que isso ocorra, é importante que os provedores de rede garantem um ecossistema digital saudável, embora faça o alerta quanto aos impactos das novas tecnologias. Rudiger pondera que o problema tem uma dimensão ética, que ultrapassa a tecnológica. Por isso, ressalta que eleitores e partidos também têm a tarefa de promover um debate público qualificado e não manipulado, garantindo a lisura do processo político eleitoral e ainda do uso de recursos públicos. Para a integrante do CGI.br,
é da Proteste, Associação de Consumidores, Flávia Lefebvre. O centro de debate é saber como as informações são disseminadas na rede. Os algoritmos, códigos, definem se você vai receber determinada informação. Punição para quem espalha notícias falsas. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 7.604, de 2017, prevê a responsabilização de provedores de conteúdo nas redes sociais em caso de divulgação de informações falsas, ilegais ou prejudicialmente incompletas. A multa, nesses casos, seria de 50 milhões, no caso de uma plataforma não retirar o conteúdo em até 24 horas. Outro projeto transforma em crime divulgar ou compartilhar por qualquer meio de rede mundial de computadores informações falsas e prejudicialmente incompletas, em detrimento à pessoa física ou jurídica. A pessoa que cometeu o ilícito pode ser considerada a pena de 2 a 8 anos a pagar multa de 1,5 mil ou 4 mil. Na avaliação da Bia Barbosa, dos Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, os projetos são problemáticos e podem prejudicar a liberdade de expressão, no tocante aos que criminalizam a prática de difusão de notícias falsas. O encarceramento seria solução inadequada e desproporcional para esse tipo de ação. E ainda há um problema de que vai definir o que é falso ou incompleto. Quem vai definir o que é uma informação incompleta? Criminalizar um cidadão, sendo que temos muitas pessoas sem alfabetização midiática, é algo muito preocupante, pondera. Então, gente, observe aí, né, o que foi lido. Fake news, controle na internet e desafios para as eleições de 2018. Nessa manchete aí, né, que é uma reportagem, percebe que, pelo título, já identificamos o tema principal da reportagem, que é a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e as suas consequências. Ao identificar o tema, logo identificamos os possíveis leitores desse texto. Quem serão? O público-alvo dessa reportagem são leitores do site e aqueles que se interessam pelo tema fake news. Aí nós temos aí o pequeno trecho que foi lido, que fala, né, sobre esses fake news, e embaixo explica que para comprovar a influência das notícias falsas, em momentos importantes da história recente, a reportagem cita exemplos, já no início do relato, do impacto, né, das fake news em eleições dos Estados Unidos e plebiscitos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Nós temos aí também outro trecho, né, que vai explicar também, né, nesse parágrafo, menciona que estão sendo tomadas medidas contra a disseminação de notícias falsas. Com isso, percebemos que essa reportagem não limitou-se apenas a informar o que são fake news. Ela oferece mais informações, como a origem do fake news, a razão da disseminação delas, alternativas para minimizar essa disseminação, estudos relacionados a esse tema, fake news. Então, logo após os primeiros parágrafos, o repórter segue o desenvolvimento do texto mencionando um apontamento de órgãos das Nações Unidas, como você vê aí, ele abordando, mostrando essa questão dos fake news. Isso mostra ao leitor que as notícias falsas acarretam prejuízos à imprensa, tendo em vista que os fake news diminuem a credibilidade desses meios de comunicação, pois as pessoas podem começar a duvidar das informações. Dessa forma, as fake news interferem no direito das pessoas à informação, porque afetam a qualidade das informações consumidas. E aí nós temos outro parágrafo, mostrando ainda um pouquinho os argumentos deles, falando sobre a internet. Podemos perceber que a reportagem deixa claro que há o lado positivo e negativo de as pessoas se informarem por meio da internet. O lado positivo é que estão procurando informações diferentes daquelas veiculadas pela mídia tradicional, o que mostra a preocupação em ir além de uma única opinião. O lado negativo é acabar acessando informações que nem sempre correspondem à verdade dos fatos. Outro parágrafo aí, né, está mostrando as atitudes, né, dos órgãos aí. Saiba que robôs ou bots são programas de computador criados para executar tarefas repetitivas no meio virtual.
podem até interagir com você por meio das redes sociais. São mais utilizados para analisar informações de arquivos e servidores em uma velocidade superior à capacidade humana. Nos últimos tempos, os robôs ou bots têm sido usados para reproduzir programas e anúncios publicitários de acordo com o histórico de navegação na internet das pessoas, direcionando a publicidade conforme o perfil. Por exemplo, se você pesquisa muito sobre jogos, logo, propagandas desse produto são destinadas a você. Assim, esses perfis falsos podem espalhar notícias e boatos muito rapidamente, antes que se possa verificar a verdade. Aí nós temos também outros trechos, tá, que vão explicar um pouquinho sobre os projetos para punir pessoas que fazem fake news. Nesses trechos, a reportagem apresenta o projeto de lei, né, que procuram regular a publicação de notícias falsas na internet. Um deles torna essa prática um crime. Mas, ao mesmo tempo, no texto, o repórter cita a avaliação de Bia Barbosa, do Intervoz, Coletivo Brasil de Comunicação, de que esses projetos podem prejudicar a liberdade de imprensa. O que podemos compreender após a leitura da reportagem? Sendo assim, podemos compreender, a partir da perspectiva de abordagem dessa reportagem, que a alternativa para evitar a disseminação de informações falsas, seja em período laboral ou em qualquer momento, é o conhecimento e, acima de tudo, a ética de cada pessoa. Quanto mais sabemos sobre fake news e como ela se espalha, menos chance teremos de nos tornar alguém que compartilha e espalha informações que, por faltarem com a verdade, podem causar males e prejudicar uma sociedade inteira. Então, vamos para o exercitando? Questão 1. No último parágrafo da reportagem, é citado por Bia Barbosa a falta de alfabetização midiática para justificar que não se deve criminalizar os cidadãos por disseminar notícias falsas. O que entendemos a partir, né, desse ponto de vista? O que vocês acham? Esse posicionamento significa dizer que se o cidadão não é alfabetizado em novas tecnologias, como as redes sociais, ele pode não conhecer como esses ambientes funcionam e assim não saberá reconhecer, né, se uma notícia é falsa. Então, gente, nós ficamos por aqui. Para maiores dúvidas que você quiser retornar, acesse o site www.educ.ac.gov.br. Um abraço a todos.